Fala turma, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula experimental da certificação especialista em Active Directory. Essa certificação ela já vai começar na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 8 horas. Nós teremos 4 dias de aulas ao vivo, onde a gente vai ver o Active Directory desde o básico, desde a implementação, até os recursos mais avançados como replicação, relação de confiança, trabalhar em ambiente com múltiplos domínios, trabalhar com níveis funcionais, os mestres de operações. Em outras palavras, é uma certificação para quem quer se tornar realmente um especialista em Active Directory. E nessa aula experimental eu quero mostrar um dos recursos que a gente vai ver de uma forma bem mais profunda dentro da nossa certificação, só para você ter uma ideia do que você pode esperar dessa certificação especialista em Active Directory. O tipo de conteúdo e o tipo de profundidade que nós teremos nessa certificação nesses 4 dias para que você se torne um verdadeiro especialista quando o assunto é Active Directory. Então, no final da nossa aula experimental, eu vou dar mais detalhes para quem quiser garantir a vaga nessa certificação com um valor promocional antes que a gente aumente o valor e os bônus que a gente está liberando também. Mas vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula experimental? Eu quero falar de um recurso que ele é um recurso que pouca gente acaba conhecendo realmente no detalhe. Poucos profissionais conhecem a fundo esses recursos, porém são recursos extremamente importantes dentro do Active Directory. Sem esses recursos dentro do Active Directory, o meu ambiente não vai ficar funcional. Eu vou ter problemas em determinadas atividades que eu venha fazer dentro do meu ambiente do Active Directory. Que recurso é esse? Então, primeiro eu vou abrir aqui a minha ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory. E dentro dessa ferramenta aqui, eu tenho aqui o meu domínio do Active Directory. Eu vou clicar aqui no meu domínio com o botão direito e eu tenho aqui esses Operations Master, os nossos mestres de operações, também conhecido aí como FISMOS. Então, o que são esses mestres de operações? Qual que são as responsabilidades desses mestres de operações? E o porquê, se esse mestre de operação ficar indisponível, por que eu vou ter problema? Então, a ideia é a gente aprofundar aqui um pouco nesses mestres de operações. Quando eu clico aqui em mestre de operações, ele abre aqui para a gente o pop-upzinho e aqui ele mostra 3 abinhas para a gente. RID, PDC e Infrastructure. Então, esses mestres de operações que ele mostra aqui para a gente, esses são os mestres de operações que a gente fala que são os mestres por domínio. Por que é importante entender, esse mestre de operação por domínio? Então, para isso ficar bem claro para vocês, eu vou fazer um desenho bem simples e rápido aqui, só para facilitar esse entendimento. Então, vou abrir aqui o MS Paint mesmo, só para a gente fazer um desenho simples, só para ficar claro esse entendimento. Então, vou só expandir aqui. Então, quando a gente trabalha com domínios do Active Directory, eu posso ter, dentro da minha floresta, eu posso ter múltiplos domínios. Então, eu posso ter uma floresta, e essa floresta eu posso ter múltiplos domínios. Então, aqui, por exemplo, o domínio A, aqui o domínio B e aqui o domínio C. Então, tudo isso dentro da mesma floresta. Tudo dentro aqui da mesma estrutura. Opa, esse não, quadradinho mais fácil. Então, tudo isso dentro aqui da mesma estrutura. Isso aqui dentro da floresta do Active Directory. Quando a gente fala desses mestres de operações, a gente tem esses mestres de operações que ele mostra aqui nessa ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory, o RID, o PDC e o Infrastructure, que são mestres de operações que a gente fala que são mestres de operações por domínio. O que isso significa? Que se eu tenho uma floresta com múltiplos domínios, aqui eu preciso do PDC, aqui eu preciso do RID, aqui eu preciso do Infrastructure, aqui é outro domínio, então aqui eu também vou precisar do PDC,
Aqui eu também vou precisar do read, aqui eu também vou precisar do infrastructure. E o mesmo aqui para o outro domínio. Então, todo domínio que eu tenho dentro da minha floresta do Active Directory vai precisar de uma máquina, de um domain controller, que seja o responsável por esses 3 mestres de operações, que são mestres de operações por domínio. Então, todo domínio precisa ter um controlador de domínio que é o responsável por esses recursos. Outra coisa que é interessante, quando a gente fala aqui de múltiplos domínios, os meus domínios aqui do Active Directory, eles podem ter aqui múltiplos controladores de domínio. Então, ele pode ter 2, 5, 10, 20, pode ter ali a quantidade de controladores de domínio que meu ambiente precisa. Então, se eu preciso ali de um ambiente com 2, com 5, por aí vai. Quando a gente fala desses mestres de operações por domínio, eu estou falando que cada domínio, então aqui o domínio A, tem 2 domain controller aqui, por exemplo. Só que eu só posso ter um domain controller responsável por uma dessas regras. Então, só posso ter um domain controller no domínio com PDC, um controlador de domínio no domínio com read, um outro controlador de domínio no domínio com infra. Então, só posso ter um controlador de domínio com esses recursos. Então, não posso ter o PDC em 2 controladores de domínio. Não posso ter o read em 2 controladores de domínio. Um controlador de domínio por vez. Isso aqui para todos os meus domínios que eu tenho dentro da minha floresta do Active Directory. Read, PDC e o infrastructure. Agora, o mais importante, que pouca gente acaba dominando, é entender o que esses recursos, o que cada um desses mestres de operações, o que eles são responsáveis dentro do ambiente do Active Directory. O que eu posso ter problema caso um desses mestres de operações esteja indisponível. Então, vou abrir aqui o Notepad, só para a gente trabalhar aqui, exercitar um pouco isso. Aumentar aqui a fonte só para não ficar esse 12, bom, 16. Beleza, vamos começar com o PDC, também conhecido como PDC Emulator. Qual que é a responsabilidade desse mestre de operação? Primeiro, esse é o mestre de operação que quando ele está com algum problema, ele está indisponível, não tenho nenhum domain controller no meu domínio como o PDC Emulator, ele geralmente é o que a gente vai identificar o mais rápido possível, porque ele vai ser responsável por coisas muito críticas dentro do ambiente do Active Directory. Quais são essas responsabilidades? O PDC Emulator ele vai ser o responsável pela alteração de senhas dentro do domínio. Então, se eu altero uma senha, essa alteração é enviada para o PDC Emulator para que a partir do PDC Emulator ele replique isso para outros controladores de domínio. Então, se eu tiver problema com o PDC Emulator está indisponível, eu vou ter problemas de alteração de senha. Outra coisa que o PDC Emulator é responsável: edição de GPO. Então, quando eu abro a ferramenta para gerenciar GPO, criar, editar e por aí vai, essa ferramenta ela conecta no controlador de domínio que é PDC Emulator. Então, se esse mestre de operação estiver indisponível, eu vou ter problema aqui para fazer edição de GPO. E também ele vai ser responsável pela sincronização de horário. Então, por padrão, todos os controladores de domínio eles precisam ter esse horário sincronizado, senão a gente vai ter problemas de autenticação com o protocolo Kerberos. Então, o PDC Emulator ele vai tomar esse papel dele ser ali, ele ter o horário definido e esse horário ele vai sincronizar com os outros controladores de domínio. Então, se o PDC Emulator ficar indisponível, eu posso ter problema de sincronização de horário entre controladores de domínio e, consequentemente, eu vou ter problemas de autenticação Kerberos. O outro mestre de operação, o Infrastructure Master. A funcionalidade desse Infrastructure Master é quando a gente trabalha nesse desenho aqui, que a gente tem múltiplos domínios, e eu preciso fazer referências a objetos que estão em domínios diferentes. Então, quando eu preciso fazer referência a objetos de outros domínios,
O controlador de domínio que será utilizado para essa finalidade vai ser o Infrastructure Master. Isso também significa que se eu tiver um ambiente onde eu só tenho um único domínio, então não tenho múltiplos domínios, eu trabalho com um único domínio, significa que se o Infrastructure Master ficar indisponível, isso não vai fazer muita diferença para mim, porque eu não tenho outros domínios para fazer referência. E por fim, quando a gente fala aqui dos nossos mestres de operações por domínio, a gente tem o Read Master. Então, Read Master. Qual que é a funcionalidade desse Read Master? E é gerenciar o que a gente chama de Pool ID, SID. Todo objeto de segurança que eu crio dentro do Active Directory, uma conta de usuário, uma conta de computador, um grupo de segurança, por trás desse objeto, eu tenho um identificador exclusivo desse objeto, que é o SID. Então, todo objeto de segurança que eu vou dar permissão, que eu vou trabalhar com essa parte de permissionamento, ele precisa de um SID único dentro do domínio atribuído para ele. Então, não posso ter SID duplicado. E é justamente aqui que entra o Read Master. Ele, por padrão, quando eu tenho um controlador de domínio, ele pega um pool de 500 SID, ele pega esse pool e entrega para o controlador de domínio para que eu possa fazer criação de objetos nesse controlador de domínio. Então, quando a gente vem aqui para o desenho, vamos imaginar que esse primeiro aqui, ele é o Read Master. Então, ele vai entregar para esse Domain Controller 500 pools de SID. E como eu tenho um outro controlador de domínio no ambiente, eu também vou poder criar objetos nesse outro controlador de domínio, ele entrega um outro pool de mais 500 endereços aqui para esse outro Domain Controller. Então, ele pega um pool de 500 e entrega para um Domain Controller. Se tem outro Domain Controller, ele pega um pool de 500 e entrega para esse Domain Controller. E assim ele faz a distribuição dependendo de quantos controladores de domínio a gente tem no ambiente. Então, ele faz essa gestão. E a vantagem é que quando ele entrega esse pool de 500, ele pega, porque eu não posso ter SID duplicado dentro do ambiente. Então, ele pega aquele pool que ele entregou e ele já remove ali do banco de dados para que esse pool ele não seja entregue para outro controlador de domínio. Então, quem faz essa gestão de entrega desse SID e garante com que esses SID não sejam duplicados é o Read Master. Então, qual que é o problema se eu tiver o Read Master indisponível? Então, se eu volto aqui para o desenho, imagina que ele entregou 100 aqui para esse primeiro Domain Controller, 500 para esse Domain Controller. Imagina que eu já utilizei os 500, então eu vou precisar de mais um pool. Se nesse momento que o Domain Controller precisa de um novo pool de SID e o read está indisponível, ele não vai conseguir receber esse pool. E, consequentemente, eu não vou conseguir criar objetos de segurança nesse Domain Controller, porque ele não tem mais o SID, mais SIDs disponíveis para a criação de objetos de segurança. Ok? Então, esses são os mestres de operações aqui que a gente tem por domínio. Então, cada controlador de domínio de um domínio específico precisa ser responsável aqui por esses mestres de operações. Então, fiquem com isso em mente. A gente tem esses mestres de operações por domínio. Por quê? Porque a gente também tem um mestre de operação que é para a floresta. Então, enquanto eu tenho aqui o mestre de operação para esse domínio, eu preciso também do mestre de operação para esse domínio, eu também preciso para esse. Os mestres de operações por floresta, ele é um único Domain Controller, só que na minha floresta inteira. Tá? Então, vamos ver aqui esses mestres de operações por floresta. Então, primeiro vamos ver as ferramentas, né, que a gente consegue visualizar esses mestres de operações agora por floresta. Então, a primeira ferramenta que eu vou abrir aqui vai ser esse Active Directory Domains and Trust. Então, vamos abrir essa ferramenta. Eu vou clicar aqui no Active Directory Domain Trust com o botão direito e aqui eu tenho Operation Master. Essa ferramenta ela vai mostrar só o Operation Master chamado de Domain Name Master. Então, eu tenho aqui, dentro aqui da minha floresta, eu vou ter que ter um mestre de operação nomeado como Domain Name Master. E esse é um mestre de operação que ele é por floresta. Então, se eu pegar aqui esse cenário aqui que a gente desenhou, onde eu tenho 3 domínios, cada domínio tem 2 controladores de domínio, eu estou falando que no total eu tenho
6 controladores de domínio na minha floresta inteira. Somente um desses 6 controladores de domínio vai poder ser o Domain Name Master. Independente se seja no domínio A, B, C, pode ser qualquer controlador de domínio de qualquer domínio, mas dentro da floresta eu só posso ter um controlador de domínio responsável aqui pelo Domain Name Master. Então vou fazer só isso aqui e aqui entro os por floresta. Então, Domain Name Master. Qual que é a responsabilidade aqui desse mestre de operação? É através desse mestre de operação, desse domain controller que roda essa funcionalidade, que eu vou conseguir criar partições no AD, no banco de dados do Active Directory. Então, por exemplo, eu posso ter aplicações que são integradas com o Active Directory. Quando eu crio uma partição no AD para essa aplicação, as configurações dessa aplicação vai ficar dentro do banco de dados do Active Directory. Eu só vou conseguir criar essas partições no Domain Controller, que é o Domain Name Master. E também a parte de nomeação de domínio. Então, quando eu estou criando um domínio novo, ele precisa validar se aquele nome pode ser utilizado. E ele vai fazer isso baseado aqui na disponibilidade do Domain Name Master. Então, de novo, esse é aquele mestre de operação que, se eu não criar partições do AD, se eu não for subir novos domínios, é um Operation Master que às vezes está indisponível e a gente nem sabe, porque ele só é utilizado nesses cenários, só quando eu preciso executar essas atividades. Vamos para o outro mestre de operação. Esse outro mestre de operação, a gente tem aqui a ferramenta, a gente abre aqui o MMC, aqui em File, adicionar e remover Snap-in, e aqui eu tenho essa ferramenta chamada Active Directory Schema. Abrir aqui, ok. E quando eu clico aqui com o botão direito, Operation Master, eu tenho aqui o último, que é o Schema Master. Então, a gente volta para cá. De novo, ele é um mestre de operação por floresta. Então, é um controlador de domínio na floresta inteira que pode ser o Schema Master. E qual que é a responsabilidade desse cara? Quando a gente abre aqui essa ferramenta, essa aqui, o Active Directory Schema, notem que ele traz aqui para a gente essa divisão de classes. Se eu fecho ela aqui, eu tenho os atributos. Então, tudo que a gente consegue criar dentro do Active Directory, eu consigo criar porque existe classe para aquele recurso e atributos dentro daquele recurso que eu possa configurar. Então, por exemplo, quando a gente abre aqui a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory, eu posso criar aqui contas de usuário. Eu consigo criar contas de usuário, porque aqui dentro do esquema existe aqui uma classe. Existe aqui uma classe User, que permite com que eu trabalhe com usuários dentro do Active Directory. E quando eu crio uma conta de usuário, eu tenho vários atributos que eu posso estar configurando para esse usuário. E eu posso configurar esses atributos, porque lá no esquema do Active Directory existe os atributos, que são os atributos que a gente vê dentro dos objetos. Então a gente tem aqui todos os atributos que eu tenho dentro do ambiente do Active Directory para vários objetos, eu tenho aqui dentro desses atributos aqui. Então aqui eu posso ter só um por floresta. E o Schema Master, ele vai ser aqui o mestre de operação responsável pelas classes e atributos do Active Directory. Ou seja, se eu quero criar uma nova classe, então vou subir uma solução que integra com o Active Directory, por exemplo, um Exchange que integra com o Active Directory. E essa solução, ela precisa de novas classes e atributos, eu preciso importar isso aqui para dentro do esquema do meu Active Directory. Só que eu só vou poder importar essas novas classes e atributos no controlador de domínio que é o Schema Master. Consequentemente, se o meu Schema Master estiver indisponível, eu não vou conseguir criar novas classes, eu não vou conseguir criar novos atributos ou editar, porque eu só posso fazer isso no controlador de domínio que é Schema Master. Então, esses são os 5 mestres de operações que a gente tem. São 3 por domínio e 2 por floresta, e essas as funcionalidades. Então, lembrando, cada um tem uma responsabilidade.
E a partir do momento que esse mestre de operação fica indisponível, aquela atividade que só ele podia executar não vai ficar mais disponível no meu ambiente. Eu posso ter problemas dependendo do mestre de operação que a gente que fique indisponível ali no nosso ambiente. Então, são recursos que, infelizmente, poucos profissionais dominam, poucos profissionais entendem isso que agora vocês conhecem, só que são recursos extremamente importantes no Active Directory. Eu não consigo trabalhar no ambiente do Active Directory sem precisar alterar senha, sem editar GPO. Se não tiver sincronização de horário, eu vou ter problema de autenticação. O RID, eu não consigo trabalhar, criar objetos de segurança se eu não tenho um SID para atribuir para esse objeto de segurança. Então, são recursos que são extremamente importantes, só que, infelizmente, pouca gente domina, pouca gente entende. Como que eu sei que o mestre de operação está disponível, ele está respondendo? Como que eu sei? Então, tudo isso a gente vai ver na nossa certificação especialista em Active Directory, só que a gente vai ver com muito mais detalhe, porque a gente vai ter 4 dias para falar da solução do Active Directory. Então, a gente vai ter ali 4 aulas ao vivo, onde a gente vai passar por cada uma das configurações. É claro, não somente os mestres de operações, porque o Active Directory não é só mestre de operações. Replicação, migração, backup, restore, trabalhar com múltiplos domínios, com múltiplas florestas, relação de confiança, nível funcional, ou seja, a gente vai passar por todos os tópicos, todos os recursos que a gente tem disponíveis dentro do Active Directory. E a gente vai aprofundar em cada um desses recursos, porque a minha meta com os alunos dentro dessa certificação é realmente formar verdadeiros especialistas quando o assunto é Active Directory. Vão ser profissionais que não somente vão saber administrar ambiente, mas também vão saber planejar e implementar ambientes e soluções que atendam aí às necessidades das empresas. Então, essa certificação a gente começa na próxima quarta-feira, dia 25, às 8 horas. Serão 4 dias. As aulas elas vão ser ao vivo. Então, a gente vai começar a partir do dia 25, às 8 horas. Porém, se por acaso não consegui participar de uma aula, não tem problema, todas as aulas vão ser gravadas e serão liberadas com acesso vitalício para que os alunos possam assistir sempre que precisar. E mesmo na gravação tem um campo lá para que você possa tirar suas dúvidas. Então você está revisitando uma gravação, pintou uma dúvida que no ao vivo você não teve, não tem problema. Lá vai ter um campo para você tirar todas as suas dúvidas. E a gente liberou um valor promocional, então em breve esse valor vai aumentar. E a gente liberou alguns bônus especiais também. E esses bônus eles serão removidos em breve. Então, para você garantir a sua vaga e participar dessa certificação que vai levar o seu nível de conhecimento em Active Directory para o próximo nível, aqui embaixo dessa aula experimental tem todos os detalhes, os bônus que são liberados e o botão para você fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga na nossa certificação especialista em Active Directory, que começa na próxima quarta-feira, dia 25 de outubro. Então não perca essa oportunidade, com certeza isso vai ser um diferencial, um divisor de águas na sua carreira, porque você vai ser um especialista numa das ferramentas que a gente mais utiliza hoje nas redes, que é o Active Directory, que é o coração hoje para qualquer empresa, porque a gente tudo hoje autentica no Active Directory. E você vai ser um especialista nessa solução. Então aqui embaixo desse vídeo tem todos os detalhes para você garantir a sua vaga e a gente se vê lá no dia 25 na nossa primeira aula da certificação especialista em Active Directory. Show de bola? Então tá aí essa grande oportunidade. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa primeira aula da certificação.